Acho assim, houve uma situação que me chamou muito a atenção no São Paulo. O São Paulo foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Ele ficou acho que 20 dias sem jogar. Com 20 dias, quando se reclama tanto de falta de tempo para treinar, você tem 20 dias para treinar e não muda muita coisa? Aí eu acho que aí a gente tem que analisar dessa forma, assim, se em 20 dias não tem nada que você possa bater o olho e falar, pô, isso aqui é diferente, isso aqui melhorou, aí você acende uma luzinha de bastante alerta, de que o trabalho, não por incompetência. Entendi. Tem trabalho que vai dar certo e dar errado. Limite, né? Eu vou telefone aqui. Alô? Quem é? Coordenador? Coordenador, professor, tricampeão pelo Fluminense, pelo São Paulo, campeão pelo Fluminense. O que vai acontecer aí no São Paulo, professor? Ô, meu, vai acontecer o quê, meu? Tô enchendo o saco aí, você fica fácil, né, bom? Põe o telefone, desligou na minha cara, Kleber. Sabe que eu gosto de você, meu. Eu quero organizar um churrasco aqui, o meu dia não quer comer churrasco, meu. Os caras da base, ele não põe, meu, aí sobra pra mim, meu. Aí o Dodô fica criticando aí, meu. O Noriega, esse cara enche o saco, meu. Vai trabalhar lá, vai treinar. Vai treinar o quê? Meu, pedi pra não vir ele, meu. Já trouxemos o Carpini, aí não pedi pra não vir de novo. Aí traz de novo esse cara, o cara foi expulso, cara. O cara vai expulso tanto que o Abel pediu pra ele dar uma segurada, meu. Ninguém aguenta mais esse cara, tchau. Pois é, agora, eu não sei se o caso é de... Mas eu entendo o que vocês estão dizendo. É um time que não está... Não consegue mais, né, Kleber? O Leonardo Jardim é um técnico que tem um nome no mercado, né? Qual é a ideia do Zubeldia continuar? Qual é a ideia do São Paulo? Por que esse time não joga? Principalmente com a falta dos dois craques. Quer dizer, pra mim um é craque, o outro é mais ou menos. A gente disse na semana passada que já é difícil com os dois em campo, né? Sem os dois fica mais complicado. Por exemplo, Luciano não é armador do time, né? Hoje a escalação do Zubeldia, quem comandou foi o Cubeiras, né? Max Cubeiras. Mas hoje, mais uma vez, o Luciano teve que ser organizador das jogadas. É com C ou com K? Não, com C. C. Não, o Netão, não é a dele, né? O Luciano não é esse cara da armação. Ele pode até dar uma Nem assistência capitão outra. ele tem que ser, né, irmão? Pois é. Desculpa, né? Agora, Fazedor de média os caras com o Luciano, né, irmão? Eu gostei do Ferreirinha, ele fez o gol, óbvio, as melhores jogadas foram pela esquerda. E o garoto Lucas Ferreira. Esse, aos poucos, né, tu tá ganhando a condição de titular. Lembra muito o Luiz Henrique, que era do Botafogo. Os caras matam o Lucas Ferreira, né? Sabe por que os caras matam ele? Toda vez que ele pega a bola, ele tem que fazer tudo sozinho. Ninguém encosta no menino. E ele, como menino, os mais velhos, os experientes que jogam do outro lado, muitas vezes não deixam ele jogar, que é um erro gravíssimo. O que é isso? O treinador que não tem esse entendimento de pegar esse menino e falou, meu irmão, você vai pegar a bola pra você sair em velocidade. Não precisa ficar marcando, cara. Esse menino tem que marcar. Os caras têm que marcar pra ele. O que mais que sabe? E aí o lance do gol, que começa com o Cedric. Ele passa a que bola... tem 3 meses de contrato só. É português. Olha lá a jogada, né? Então, olha lá, começa com o Cedric, aí Lucas Ferreira. Ele passa pro Cedric, né? Indo pra linha de fundo, cruzamento ao Fagner. Você tá enrolando a língua? Não, olha o Tá dando um AVC, não sei, aqui no ar? Olha o... Você já enrolou a sua língua junto comigo alguma vez? Não, nunca fiz. Espero que não, né? Olha só o movimento. Tá enrolando a língua, que sabe? Olha só o movimento do Fagner, que deixa o Ferreirinha sozinho para cabecear e fazer o gol. Então vamos lá, Marília, em relação... E você tá certinho, Quesada. Até porque o Fagner, já no Corinthians, ele já tinha esse tipo de marcação errada, porque ele não consegue fechar absolutamente nada, e aí ele não sobe, não atrapalha, o Ferreirinha vai, mete no canto do Cássio e faz o primeiro gol. Marília, o São Paulo sem o Lucas, o São Paulo sem o Oscar, o São Paulo sem o Luiz Gustavo, que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, né, do que ele teve, né, no pulmão, a embolia, né? A embolia que ele teve e já saiu do hospital, espero que está muito bem, vai se recuperar. O mais importante é você estar vivo, irmão. Jogar bola é só um detalhe. E se continuar a jogar, tá tudo certo. Se não continuar, é importante você estar vivo. Jogou o Copa do Mundo, ídolo no Bayern. Marília, o que acontece com o São Paulo em relação a não jogar futebol? Porque tem 3 pontos, porque tem 3 empates. Exato. O São Paulo tem, sim, muitas dificuldades, tem um elenco curto, foram dados recados no ano passado sobre ser um elenco reduzido, apesar da dívida ter aumentado e ser uma dívida também quase que bilionária, no caso do São Paulo, é um elenco limitado, com vários jogadores machucados e algum em final de contrato. Então, a torcida precisa estar atenta ao que o São Paulo pode fazer.
Nenhum time, nem o Super Flamengo do Jorge Jesus foi capaz de levar 3 campeonatos. Se o São Paulo tiver essa pretensão, ele não chega aos 45 pontos. O São Paulo precisa pensar no Campeonato Brasileiro, se ele quer levar a Libertadores, que é sempre obsessão do São Paulino, às quartas-feiras. É que virou da gente também, né? Virou do Corinthians, virou do Palmeiras, virou de todo mundo a Libertadores. O São Paulo mas o São Paulo vive, né, dessa... Não, mas é porque eles também, Marília, eles foram os caras que ensinaram a gente a mostrar então, a Libertadores. Mas se a torcida não aceita que num ano como esse a prioridade seja eventualmente o Campeonato Brasileiro, então o São Paulo precisa saber que no Campeonato Brasileiro vai ganhar em casa e eventualmente conseguir um ponto fora para não ter perigo de não chegar aos 45 pontos, porque o calendário é ruim para todo mundo. Acho que o Zubeldia atrapalha o time quando ele não está à beira do gramado, porque quem tem que dar a explicação sobre o 4-2-4 de hoje tem que ser o Cubeiras, como disse o Quesada, e foi um jogo horroroso. O primeiro tempo foi de bocejar, um futebol fraquíssimo, sonolento. Quando o São Paulo faz 1-0, quando o São Paulo nem merecia, num lance bem trabalhado, como descreveu aqui o Quesada, uma jogada pela lateral direita, acho que a melhor notícia do São Paulo hoje foi, de fato, o garoto Lucas Ferreira e o Ferreirinha, mas o Lucas Ferreira. Eu acho que o São Paulo precisa ter um pacto, então, para acabar com o jogo a partir dali. Não dá para 2 minutos depois, 3 minutos depois, sofrer 2 escanteios e tomar o gol que tomou. Mas realmente, isso já desde o ano passado... É muita desatenção em relação a isso. Agora, no caso do Ferreirinha porque o São Paulo foi vaiado hoje, né? Saiu de campo quinta-feira, cabisbaixo, porque havia aberto 2-0 e saiu com 2-2 em casa, então ele teve cãibra hoje. Não, ele não aguenta 90 minutos. Uma informação. Hoje, pelo menos o jogo que eu estava vendo, ele teve câmbio, porque é só ele que corre. Né? O problema nem ele sair, Neto. Eu acho que quando ele saiu na ninguém quinta-feira... entrar e também dar sequência, talvez. Ele desmontou o time, né, na quinta-feira, quando ele tira o Ferreirinha. Acho que hoje, tá claro que o Ferreirinha não tem... Para fazer o que ele faz em campo, fisicamente, ele não aguenta os 90 minutos. Mas acho que ele peca muito nas substituições e entendo que ainda a torcida não aguente. Mas acho que o São Paulo precisa olhar para dentro de casa, saber o que quer em 2025. Vamos lá, Godoy, a arbitragem... Acho que nesse jogo foi tranquila. Qual a ideia do São Paulo? Qual a ideia do Cruzeiro? Deixou o Gabigol. O Gabigol ficou sem entrar. O Gabigol ficou, nem entrar, nem entrou. Ele ficou no banco, tudo. Não sei se treinou depois que terminou o jogo, porque hoje é uma prática fazer isso, né, de treinar depois do jogo, os caras que não entram ou aqueles que entram muito pouco. Qual a ideia do Cruzeiro? Que é uma crise monstruosa com os jogadores, com o presidente, com quem manda. Há uma crise com o Alexandre Matos, há uma crise do São Paulo de identidade, há uma crise dos jogadores entenderem, há uma crise do Zubeldia que não consegue fazer esse time jogar, e aí vem os 2 jogadores que o torcedor e que a imprensa fala, que eu falo, e que a imprensa que eu escuto. Sem o Lucas e sem o Oscar, é um time bem limitado. Se os 2 entrarem, eu posso brigar por alguma coisa. O que você pensa de tudo isso, Oscar Roberto Godoy? Iniciando no término da sua colocação, craque Neto, mostra o quanto que os times de futebol, e especificamente o São Paulo, está limitado na condição técnica individual, porque tirando 2 já bem rodados, experientes, com uma condição técnica um pouco melhor, mostra o quanto o time fica comum. É bem comum. E aquela bola lá, que foi o último lance do jogo, se passa, seria gol. Desculpa, Godoy. E aí não é só o São Paulo, nós estamos vendo também o caso do Cruzeiro, limitadíssimo. Agora, os 2 times têm técnicos estrangeiros. Qual a finalidade de contratarem um técnico estrangeiro? O que o dirigente queria e o que se esperava que esses técnicos estrangeiros conseguissem fazer com esse material que tem na mão. Individualmente, é muito cômodo colocar a culpa só na competência do técnico, porque individualmente tem jogador aí que não está justificando o salário e muito menos aquilo que já fez na carreira. E é nos 2 times. Então, verdade mesmo. É verdade isso. Tá corretíssimo. Se o Oscar e o Lucas Moura conseguem dar um toque de diferença, fazendo o mínimo
Pô, será que esses caras não conseguem? Como é que um jogador com a idade Tanto é que os dois só tem 5 gols, viu, Godoy? Como? 3 o Lucas e 2 o Oscar. Não são o Roberto, não é o Pedro, não é o De Arrascaeta que meteu 2 hoje, sabe? Como que esses caras, sem jogar, não conseguem ter substitutos à altura, ou pelo menos o coletivo à altura, de suprirem a ausência deles? E como que um garoto, porque a idade do Ferreirinha é de garoto ainda, como que um garoto desse, jogando Tem que ter toda a responsabilidade. Pô, mas como que um garoto desse jogando no São Paulo não consegue jogar 90 minutos, pô? Isso é um absurdo. Ah, você tá de brincadeira. Não, e na ele, várzea, os caras conseguem jogar cedo à tarde e à noite, pô. Eu dei um pau nele essa semana aí, porque todo mundo falou, olha o Ferreirinha, 9 meses ele não fazia gol. Em 2 jogos fez 3. Parabéns, Ferreirinha. É isso que tem que fazer, porque os outros não têm a capacidade que você teve de fazer. Ô, Lucas Herrero, vamos lá. E outra coisa, deixa eu falar agora pra vocês. Volta aqui de novo, desculpa aí, Lucas. Como é que pode um goleiro que foi convocado por vocês, Dorival Júnior, nunca mais vai ser convocado? Nunca mais na vida ele vai ser convocado. Como é que ele toma um gol debaixo da perna, velho? Meio da caneta. Pô, goleiro é aqui, meu irmão. Que, cara, eu aprendi isso desde a várzea, velho, desde o União Possense. Como é que o goleiro fica assim, ó. Aí a bola vem, vem cá. Vem cá, entra aqui, cara. Pode entrar aqui, quem manda sou eu, velho. Entra aí, vai lá. Aí você tá aqui, você tá vendo que a bola tá lá. Espera aí. Aí você tá vendo que a bola. Aí o cara tá aqui, joga a bola devagarzinho. Aí a bola passa aqui, rapaz. Você é muito frango, rapaz. Não é absurdo isso, cara? Não é com o goleiro. Qual é o posicionamento do goleiro? A bola vem aqui, meu irmão. Aqui, ó. Aprendi com o Zé, com o Tafarel, com o Veloso, com o Ronaldo. Com os caras, velho. E outra coisa, craque Neto, você percebe quando a coisa tá ruim, o departamento que mais tem presença é o departamento médico. O que tem de jogador machucado do São Paulo, você não tem ideia. Só que você estava tendo uma umas contas... É reflexo do ambiente, nos donos da bola, tinha treinador. 22 jogadores do Palmeiras que passaram no departamento médico e do São Paulo 47. E o Refis sempre foi a referência para o mundo todo. E não é mais. Amanhã tem Galvão... Nossa, o jogo foi horroroso. Foi duro para comentar aquele jogo até o fim, prestando atenção. Que foi terrível o jogo. Primeiro tempo, até que o segundo melhorou, né? Então... Isso pelo menos aconteceu. Primeiro tempo não aconteceu nada. Foi um 0-0 que o Cássio e o Rafael não pegaram na bola. Foi um jogo muito fraco mesmo. E no segundo tempo, pelo menos os gols. A jogada do gol do São Paulo foi uma jogada bem trabalhada entre o Lucas Ferreira e o Cédric na direita. O Cédric cruzou e o Ferreirinha fez outro gol. São os primeiros 3 gols do Ferreirinha no ano. Mas não dá para esperar que vai ser assim sempre, né? Vai ser de vez em quando, aí cai, volta, depois joga bem de novo, cai de novo. Não dá para esperar que vai ser todo jogo agora ele vai fazer gol. Mas fez, né? Fez 2 no meio de semana, fez 1 hoje de cabeça. E depois o São Paulo toma um gol de empate na bola parada, né? O Kaique ganha no alto e o Caio Jorge faz o gol. Mas foi um empate justo, o Mauro Betti tem uma expressão que ele usa, né? Foi um 0-0 com gols, né? Foi um jogo bem fraco mesmo entre São Paulo e Cruzeiro. Sem o Lucas e sem o Oscar, sobra pouco ali no São Paulo. É um time que ele passou a defender melhor a partir de um certo momento no Campeonato Paulista, na reta final, mas é um sofrimento para criar. E aí depende muito do individual e os dois que podem individualmente fazer alguma coisa não estão. É só pegar um retrospecto do São Paulo, o jogo do Aliança até uma exceção, que foi 2-2, mas pega ali, quartas de final do Paulista, São Paulo 1-0 no Novo Horizontino. Semifinal, 1-0 para o Palmeiras, com pênalti que não foi. Aí, Brasileiro, 0-0 com o Sport. Estreia na Libertadores, 1-0 no Tajeres. Segundo jogo no Brasileiro, 0-0 com o Atlético. Aí teve esse 2-2 e hoje 1-1. Então, os jogos do São Paulo são de poucos gols. Porque o São Paulo está defendendo bem. Hoje não teve o Arboleda, que faz falta. O Ferrarese ficou no banco também. Mas para atacar, para criar, é muito difícil, né? O São Paulo cria muito pouco. E isso está bem longe de ser solucionado. Acho que vai melhorar na individualidade. Quando o Lucas estiver aí, quando o Oscar estiver, aí pode melhorar porque eles são mais talentosos. Mas coletivamente, para criar, é muito, muito, muito difícil, né? Foi mais um jogo bem ruim do São Paulo, um jogo difícil de acompanhar. E do outro lado, o Dudu e Gabigol no banco. Gabigol não entrou no jogo, Dudu entrou. E até, se me permite, a gente pode falar desse assunto depois, mas até uma postagem do Raí Monteiro, nosso colega que está lá no Morumbi, ele coloca a resposta do Leonardo Jardim sobre o Gabigol não entrar no jogo, né? Ele coloca aqui a resposta do Jardim. Hoje era um jogo de outra característica, mais transição, duelos. O time foi muito competitivo, teve atitude, fomos bem nesses aspectos. Aí ele fala, sou muito fã do Gabigol,
mas não era um jogo com as características para ele. Então foi uma decisão técnica, não foi uma decisão física. Aí o post, inclusive, do Raí que eu acabei de ler. Ó, tá aí, ó. O Leonardo Jardim quis barrar realmente o Gabigol, como traz aí o nosso Raí Monteiro, né? Que era um jogo de característica diferente, de transição. Agora, ninguém esperava ver o Gabigol já sendo colocado no banco, né, no começo do Campeonato Brasileiro no Cruzeiro. Ainda mais depois daquele desabafo do dono do clube. Calma, primeiro vamos falar da cascata do português lá, né? Português, né? É. Cascata. Eu queria ver se ele trabalha com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, dizer, vai ficar no banco, esse jogo hoje é de transição. É história. É história. Ele quer fazer uma limpeza lá. E quando ele chegou, ele já falou logo. Pô, esperava uma coisa em relação aos atletas. Ele viu que não dá. O Gabigol, nos últimos 2 anos, a gente sabe que não tá legal, não vem jogando bem. Né? Mas agora falar assim, Cascata, eu vou te deixar no banco hoje porque é um jogo de transição, não é pra você. Aí Cascata de português, tem os argentinos que é cascateiro também, agora vem mais um cascateiro. Isso tudo é história. Barrou mesmo, tá barrado e pronto. Como ele quer barrar, teve reunião lá no supermercado, mandou chamar todo mundo na sala dele lá, ó. A gente falou isso aí no Canelada ou no Bate-Pronto aí no meio de semana. A reunião foi no supermercado. No supermercado, vocês têm que vir no mercado. E cada um já leva uma cesta básica pra eu não cortar o salário de vocês e vocês passar fome. Eles não estão jogando nada. O jogo foi muito ruim. O Zubeldia hoje não foi vaiado, Tico, porque ele estava suspenso. Ele não estava à beira do campo, que ele foi expulso na rodada passada contra o Atlético Mineiro. Sobre a condição de criar, né, o Lucas não estava, nem o Oscar. Então, dentro do plantel do São Paulo, os dois caras que têm mais qualidade para dar um passe final é o Lucas e o Oscar. Não estava. Tem que ver isso tudo. Está na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, ele é eliminado do Campeonato Paulista num pênalti inexistente lá. Que meu zagueiro não fez a Arboleda, né? Que, por sinal, foi poupado hoje porque sentiu um desconforto no jogo passado. Né? 3ª rodada. Aí, o Dorival tá dando um sopa aí, não sei o quê. Eu lembro que o Dorival ganhou a Copa do Brasil, tudo bem com o mérito em cima do Flamengo, mas o São Paulo do Dorival ganhou só um jogo fora do Campeonato Brasileiro, que foi na antepenúltima rodada. Né? Contra o Bahia. Contra o Bahia. O Zubeldia ainda não tem todo o time completo, o plantel completo. A pré-temporada, quando foi feita, foi para os Estados Unidos, né? Foi para os Estados Unidos. E aí muitos jogadores se lesionou. Outra cascata que eu não entendo, viu, Piperno? Se está no final do jogo, ó, o Alisson tomou um cartão no primeiro tempo. Então eu tiro o Alisson para não tomar o vermelho. Aí quem entra, de repente, é pior que o Alisson, toma um cartão com 5 minutos de jogo. 5 segundos. Como é que fica isso? Eu vi esses comentários. O Alisson saiu no intervalo. No intervalo, porque foi alguma coisa, foi opção técnica. Uma opção técnica. Mas o Alisson tinha cartão amarelo, não sei quem tinha cartão amarelo. Eu fico olhando assim, um jogador que é titular, você bota o cara que é titular, que é bom, e ele toma um cartão com 10 minutos de jogo. Aí joga o primeiro tempo todo, sabe de onde eu vou sacar ele para ele não ser expulso. Aí bota um ruim, que é banco, toma com 5 minutos do segundo tempo. Só pior do time, Biga. 3 equipes, 3 representantes de equipes francesas, de acordo com o Edu Afonso, estavam aqui nas tribunas do estádio do Morumbi para acompanhar o Rian Francisco de perto. PSG, Olympique de Marseille e o Montpellier, representantes de 3 dessas equipes que vieram aqui ao Morumbi para observar a situação do Rian Francisco, observar o atleta em ação, porque são equipes que estão monitorando a situação do atleta e cogitam a possibilidade de fazer uma proposta oficial já na próxima janela de transferências. Ainda não há uma proposta concreta, não tem conversas em andamento, mas o Rian Francisco está sendo observado por várias equipes europeias. No momento aqui que eu vou tirar a minha folhinha, porque aqui eu tô com a colinha, não tô com o celular hoje, eu tô aqui com a minha colinha pra gente bater o papo. E aí falta só a questão do Luciano, vou guardar aqui a minha folhinha, o pessoal da imprensa já vai deixando aqui também o estádio. Vamos falar sobre Luciano? Aí eu quero entrar nos méritos de o atleta também precisa melhorar, isso é um fato, o atleta também, tecnicamente, assim como o Caleri, não tem feito boas partidas, isso é notório. Eu sou fã do Luciano, já adianto, para mim acho que é muita injustiça o que fazem com ele. Quando tá tudo errado, é culpa do Luciano. Quando ele faz gol, tá tudo certo, até o Zubeldia já falou isso. Não acho que ele é um jogador horroroso, que tem que sair do time, que tem que ir embora, muito pelo contrário, ele é muito útil. Só que assim, cá entre nós, o Luciano, qual que é a função do Luciano? Ele é segundo atacante.
No máximo ele pode fazer um falso 9, que ele não gosta muito, mas eu gosto mais do Luciano no ataque, ele podendo fazer essa função de falso 9 do que propriamente sendo esse articulador. Então quando você joga com o André Silva e 2 caras abertos, não dá para o Luciano ser um segundo atacante. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ser um meio-campista, ele vai ter que ser o meio armador, ele vai ter que ser o ponta de lança. Só que quando o time não tem a criatividade devida para a bola chegar com qualidade para o Luciano lá na frente, acaba limitando totalmente as principais características do atleta. Então, além do fator do Luciano, que não dá para tirar também, eu acho que é 50-50. O Luciano tá mal, não tá bem, não tá conseguindo fazer as jogadas, não tem conseguindo finalizar bem, não tem, por mais que até contra o Alianza Lima ele tenha feito bons 45 minutos, na minha visão, mas taticamente o time também não o ajuda. Taticamente, coletivamente, não tá tendo as características devidas para potencializar o Luciano. E aí você tem 2 caminhos. Ou você muda totalmente o time, a característica do time para potencializar o atleta, ou você o tira do time titular. Agora, do